Arrisca um palpite? Eu vou de 3-1 Flamengo. Eu vou um pouquinho mais modesta, 2-1 para o Flamengo hoje, mas acredito numa vitória do Mengão e está precisando, até para deixar o torcedor mais empolgado ainda. Salve, salve nação, saudações, vídeo top! Galera, muitas informações, hein? É o seguinte, vamos trazer aqui a matéria. O Flamengo não deve contratar definitivamente o Andréas Pereira, né? Por causa que ele não anda jogando nada. Depois do erro da Libertadores, o cara simplesmente parou de jogar. E também tudo sobre o jogo de Flamengo e Talheres. Hoje, 9h30 da noite, tem Flamengo e Talheres no Maracanã. Esse jogo será transmitido pela ESPN Brasil e também pela Comembol TV. TV aberta, SBT, por exemplo, não vai passar o jogo. Vai passar o outro jogo no mesmo horário, que é o jogo do Palmeiras, tá bom? Cara, quero pedir aí o seu like para você ficar bem informado. Deixa o like, sempre trazendo aqui conteúdos diferenciados para vocês. 2 e 1 aqui no caso, tá? Jogo aberto e também ESPN Brasil. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto, link na descrição, e também canal ESPN Brasil, link na descrição. 2 e 1, um bate-pronto aqui, bem bacana para você ficar bem informado. E também quero dar uma dica especial para você rapidinho. Galera, na vida sempre chegam oportunidades incríveis para nós. Mas nem sempre agarramos essas oportunidades, não é mesmo? Pois bem, pessoal, são inúmeras pessoas que já estão ganhando dinheiro enquanto assistem vídeos. Sim, pessoas estão assistindo esse mesmo vídeo que você está assistindo agora e outros diversos conteúdos que vai muito além de apenas futebol. Enquanto se divertem, estão mudando sua vida financeira ao mesmo tempo. Galera, vocês vão mesmo ficar de fora dessa? Uma perda de tempo podia ser uma fonte de renda extra que te ajudaria muito. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. E aí, gostou? Então não perca tempo. Clique agora no link na descrição e mude de vida hoje mesmo. E no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News, nosso site parceiro. Quer ficar bem informado? Então cadastre-se. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e cadastre-se para você receber via WhatsApp todas as notícias do Mengão. Eu recomendo para vocês, tá bom? Simbora aqui pro vídeo. Fala aí, Renata Fã. Ah, tem palpites aqui, hein? E Flamengo vão enfrentar adversários que falam espanhol, um da Bolívia, outro da Argentina. E começamos com o Mengão, que no final de semana teve um gostinho amargo, empate com o Atlético Goianiense, mas agora virou a chave e já pensa na Libertadores, jogo no Maracanã. Quem está por lá é a Tatiana Tavares. E o Denilson e eu queremos saber, Tati, se hoje está confirmada a estreia do Santos como goleiro titular do Flamengo. Se você tem alguma informação sobre isso. Bom dia! Paulo Souza segue convicto de suas ideias, tentando melhorar o desempenho da equipe que passa por desconfiança e sofre pressão. Mais tarde, o treinador vai comandar a primeira partida pela Libertadores em casa. As escalações da equipe de Paulo não costumam se repetir. 16 jogos e 15 times diferentes foram a campo. Hoje, o goleiro Santos tem chance de estrear. A última vez que atuou pelo Atlético Paranaense faz só 2 semanas. Minha ideia primeiro é fazer o meu melhor, né? A gente fica, como eu te falei, ansioso para que esse momento possa acontecer, né? Respeitando, claro, as decisões, respeitando aqueles que já estão no clube há mais tempo, né? O Hugo, o Diego, o próprio Matheus, que já está há muito tempo. Então, eu chego com o objetivo de ajudar, então fico feliz, né? Mas estou um pouquinho ansioso para que essa estreia possa acontecer e, claro, fazer o melhor para as vitórias voltarem. Com Rodrigo Caio, Pablo e Fabrício Bruno no departamento médico, o zagueiro Cleiton do Sub-20 foi chamado para compor o elenco. Um provável Flamengo tem Santos ou Hugo, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz retornando de dores musculares, Mateuzinho, Arão, João Gomes e Everton Ribeiro ou Lázaro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. A gente sabe que a Libertadores, sem dúvida nenhuma, é a competição mais desejada por todos, né? A gente chega com esse objetivo de conquistar mais uma vez aqui para o clube. Para mim seria a primeira vez, então com certeza a emoção seria muito grande, né? É um passo importante, né, para a sequência. E com certeza essa pontuação faz toda a diferença no final, para que, como você falou, a gente ter
a vantagem de decidir os jogos em casa, né? Que isso conta bastante também. Apesar de ocupar o penúltimo lugar do Grupo A do Campeonato Argentino, os hermanos estão empolgados. Invadiram a praia de Copacabana. No fim de semana, a equipe argentina foi goleada pelo Defensa e Justiça no campeonato local por 5-1. O técnico, também português, Pedro Caixinha, poupou os titulares porque está focado no rubro-negro. É clima de Libertadores. Mais uma oportunidade para o Flamengo de Paulo Souza mostrar evolução, principalmente ao lado do torcedor. Vamos, Mengão! A festa das torcidas na Libertadores, Denilson, é sempre um espetáculo à parte. No Maracanã, Flamengo, mesmo que o Mengão esteja pressionado, vimos protestos absurdos na semana passada, mas a gente sabe que o Flamengo tem uma relação especial. Poucos valorizam que o Mengão chegou na final da Libertadores, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. Parece que isso nem vale, né? E os outros que ficaram no caminho também, né? Aí o pessoal nem pensa muito nisso. Agora, é vida nova. O Flamengo não jogou bem na estreia lá no Peru, mas agora é diante do torcedor. O time tem que dar uma resposta melhor, mas pelo menos venceu no primeiro jogo e agora tem essa missão de enfrentar o Tadjeres, que pode ser o mais forte do grupo. O mais forte, mas assim, separar o que foi aquela cobrança dos torcedores, que eu acho, por exemplo, o Corinthians não venceu porque tomou uma pressão da torcida, né? Porque às vezes o torcedor pensa isso, olha lá, a gente foi lá, pressionou, os caras ganharam o jogo. Ganharam porque jogaram bem, o Willian foi protagonista, o Paulinho também foi protagonista, o Flamengo da mesma forma, não é porque foi recepcionado daquela forma, né, ruim pelo torcedor do Flamengo, que o Flamengo tem que dar já uma resposta imediata. Óbvio, fez uma estreia... E não deu, né? 1-1. Fez uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro, tem agora a oportunidade de jogar diante do torcedor no Maracanã, provavelmente um número de público assim, interessante para apoiar o Flamengo. Agora, o mais importante é o desempenho do Flamengo e essa preocupação do Paulo. O Paulo não está conseguindo fazer o time jogar como num passado o time jogava. Ofensivamente, bonito, tecnicamente tem jogadores para fazer isso, então o Flamengo precisa dar essa resposta, vencer o jogo e também convencer o seu torcedor. E a eterna sombra, Jorge Jesus, vai passar o carnaval no Brasil. Aí já tem muita gente dizendo, será que algum dirigente do Flamengo vai atrás dele, vai conversar com ele? Fato é que hoje tem uma expectativa grande para que o goleiro Santos, ex-Atlético Paranaense, possa estrear pelo Flamengo como titular. E a gente sabe que o Tadjeres vem bem preparado. No final de semana, poupou todos os seus jogadores, com exceção do goleiro Herrera, e acabou perdendo de 5-1 para o Defensa e Justiça. Então, concentração total para enfrentar o Flamengo. Você vê que não é só aqui no Brasil, né? A questão do rodízio, né? De poupar jogadores, lógico, né? E o calendário brasileiro é muito pior que o argentino. Muito complicado, muito puxado. Você vê que os outros países também têm essa filosofia. Em relação ao goleiro Santos, possível estreia do goleiro Santos, para mim foi uma excelente contratação, né? Nada contra o Hugo, acho que é um goleiro que vai evoluir, é um jovem goleiro ainda, vai evoluir. Mas o Santos já viveu um momento muito bacana com a camisa do Atlético Paranaense e agora vai ter essa oportunidade de jogar num gigante do futebol brasileiro. Arrisca um palpite? Eu vou de 3-1 Flamengo. Eu vou um pouquinho mais modesta, 2-1 para o Flamengo hoje, mas acredito numa vitória do Mengão e está precisando, até para deixar o torcedor mais empolgado ainda. Bom, pessoal, dá uma olhada nessa tela que a nossa equipe preparou. O Andrés Pereira pelo Flamengo até a final da Conmebol Libertadores e depois. Então, os números dele antes da final e pós-final. Até a final, 22 jogos, depois da final, 12. Como titular, 20 e aí também os 12 depois da final. 5 gols antes da final, até o dia da final. Nenhum gol depois daquele erro, depois do Flamengo perder a Libertadores para o Palmeiras. Tinha dado uma assistência, depois mais nenhuma. E aí, erros que levaram um gol, tem o contra o Palmeiras e também contra o Vasco. Marra, sim. Eugênio, dá pra gente falar que esses números do Andréas, eles são ligados ao erro? É tudo muito psicológico ou ele cai junto com o rendimento de um time que... de técnico também, né, mas... É muito psicológico ou é junto com o time? Porque aí a gente está saindo de coisas óbvias e indo para um terreno que é uma areia movediça, a gente pode... Subjetivo. É subjetivo. Então eu faço igual o meu cachorro, eu vou no faro. No faro, eu acho que tem a ver, Mariana. No faro apenas. Eu acho que tem porque tem um abatimento do jogador e depois
Teve o que aconteceu no jogo contra o Madureira, né? Dos torcedores ainda... Verdade. Os torcedores não, de um grupo, né? External que tinha no passado e ele não teve uma reação boa. É apenas um feeling, né? A sensação que eu tenho é que, sim, ele piorou. Mas antes do erro, ele estava muito bem. Acho que essa é uma questão. E então, assim, não poderia ser mentira ele estar tão bem assim. O ideal seria se ele reconquistasse o que ele já jogou. E eu não acho que isso está perdido ali, não. Acho que é possível voltar a jogar bem. Só que eu também acho caro. Entendeu? Sim. A questão é se é possível ele voltar a jogar bem no Flamengo, né? Ou se uma mudança também pode ser positiva para ele. Agora muito se fala que o Flamengo está desistindo do negócio. O João Castelo Branco conseguiu apurar com o pessoal do United. Da ESPN lá da Inglaterra. Isso, que conseguiu apurar lá, Eugênio, que o United ainda entende que o negócio pode sair e que essa desistência, nesse momento, pode ser assim uma pressão assim do Flamengo para tentar baixar o valor aí da negociação. E eles aceitam baixar o valor da negociação? Eu acho que o ponto principal é esse, porque... Mas será que eles não vão entender que talvez esse valor não vai conseguir negociar o jogador? Eu acho que quem vai dizer se vai baixar ou não é o mercado. É o mercado. Até porque lá na Europa também falam que o Lyon já tem interesse, que o PSV já conversou, então é mercado. Apenas como composição de cenário, Lyon... Então, aí já estamos falando de uma janela nacional que fecha agora, mas de uma janela europeia que vai abrir daqui a pouco tempo, né? Final da temporada. Tem essa possibilidade também de encaixar, como já encaixou, né? Ele já andou emprestado em outros clubes por lá. Essa é uma questão, mas assim, é um jogador que para o United não vai ser mais utilizado. Parece um pouco a situação do Kennedy, que o Flamengo devolveu, esse devolveu mais rápido, não quis, final do ano, foi embora. E o Chelsea teve que acolher o jogador, porque não tinha mais para onde mandar. Então ele está no elenco do Chelsea, mas não é usado. Porque dentro do que existe até chegou a ser relacionado para um jogo... No jogo agora ele estava também no... Tal. Mas ele é um jogador pouquíssimo aproveitado dentro do elenco. Eu acho que a gente corre um risco muito grande e eu não gosto de apontar dedo individualmente. Claro que o lance da Libertadores é um lance de um erro individual, claro. É muito nítido isso. Mas é um erro que todo mundo está sujeito a cometer. Assim, não foi ali uma falta de vontade dele, ele não fez corpo mole, ele errou. Ponto. E ele vinha jogando muito bem. A pergunta é, de lá para cá, quem do time do Flamengo, à exceção do Arrascaeta e um pouco do Gabigol, tem jogado o que jogava antes? Sim. Não é só ele. Só os reservas que melhoraram, né? João Gomes, Mateuzinho. Os jogadores da base que tem criado espaço ali dentro. Mas o time do Flamengo tem encontrado dificuldades esse ano de jogar. Sim. E ele está junto disso. Acho muito injusto que ele fique no foco pelo gol do Atlético Goianiense no sábado. Muito injusto. Falei isso aqui no dia, no linha de passe. Falei isso aqui ontem. Ele erra um passe, é um jogador de meio campo que tem a qualidade para tentar ajudar a armar a equipe. E o passe em profundidade é um passe com o menor percentual de acerto para qualquer um. Para qualquer um. Aí ele tentou um passe para o Gabigol, enfiando entre os zagueiros. O zagueiro se antecipou, cortou o passe. A jogada do gol começa a partir dali. Depois tem jogada e o Dudu corre o campo inteiro ainda pelo lado direito. Naquele momento era o Flamengo em ação de ataque. Houve uma interceptação. A partir dali começa a jogada do gol. E a partir dali, o Flamengo como um todo está mal montado. Então não dá para colocar a culpa nele. A situação do jogo com o Vasco. Ele perde uma dividida, que é do jogo. Quantas divididas são perdidas por todos os jogadores? Acontece que ele perde uma dividida e a defesa do Flamengo está escancarada lá atrás. Aí a culpa é só dele? Não é. Então é preciso medir, porque é fácil demais botar o foco em um jogador só e escalar um atleta como o culpado. Você tem pena do Andrés Pereira? Não tenho pena. Eu só estou falando aqui pelo futebol. Por quê? Em primeiro lugar, é você escolher um responsável e fechar os olhos para os erros da equipe, que vão continuar acontecendo. Em segundo lugar, é você perder um jogador que pode te ajudar muito ali na frente.
se ele estiver recuperado, entre aspas, no ambiente. Talvez ele tenha sentido, como o Marlon colocou aqui, psicologicamente, um certo abatimento, mas aí cabe a todo mundo trazer ele para dentro, porque ele já provou que ele pode colaborar para o time. Então, é um perigo para o Flamengo tentar colocar nele culpa de algumas situações, não do gol da Libertadores, 99,9% relacionado a ele, mas muito do que aconteceu depois, em consequência de um erro que aconteceu lá atrás. Muito bem, galera. Cara, é o seguinte, vamos falar aqui primeiro do confronto de hoje. Galera, terá live aqui no canal, tá? Pré-jogo, vamos falar muito de Flamengo e Talheres a partir das 8 horas da noite. Das 8 às 9, faremos aqui no canal um pré-jogo falando da escalação do Flamengo. Será que o Santos será escalado como titular? Quem serão os escolhidos de Paulo Souza? Nós vivemos um momento difícil na nossa defesa, cara. Dos 6 zagueiros que a gente tem ali no elenco principal, só 2 zagueiros estão disponíveis, Davi Luiz e Léo Pereira. Os outros 4 estão no DM. Lamentavelmente, né? Vamos falar sobre tudo isso, sobre Andréas Pereira, vamos falar também nessa live nossa, vamos falar também da possível chegada do Arturo Vidal, vamos falar da possível saída do Gabigol no meio do ano, né? O Atlético de Madrid tem interesse em Gabigol. Vamos falar muita coisa relacionada ao Flamengo. Então quero convidar você para a nossa live de hoje, 8 da noite, valeu? É isso aí. Cara, sobre o Andréas Pereira aqui, falando rapidinho, eu acho o seguinte, o Flamengo deve sim devolvê-lo para o Manchester United. Não deve contratar o Andréas, mesmo porque ele não está jogando nada. A bola que ele jogava, nem de perto ele está jogando, perdeu totalmente a confiança. É um cara que é bom jogador, mas no Flamengo não vai dar certo porque o problema tá aqui, ó. O problema é psicológico, cara. Ele é bom jogador, ele tem uma saída de bola legal, mas, sei lá, aquele erro da Libertadores, sei lá não. Com certeza aquele erro da Libertadores mexeu com a cabeça dele e a pressão pegou o cara, velho. Não tem jeito. Tem jogador que fica marcado, Andréas Pereira ficou marcado, o maior erro da história do Flamengo, acredito eu, numa final de Libertadores. Então isso o torcedor jamais vai esquecer, né? E pega no pé por causa disso. A pressão é grande, cara. Não adianta. Tem pessoas que conseguem se superar, né? Mas tem pessoas que não, né? Então é isso aí. E sobre o jogo de hoje, eu espero um grande jogo da parte do Flamengo. Tomara que esse time nosso jogue com muita vontade, porque técnica tem. Tem que jogar com muita vontade, cara, muita garra. Temos que vencer. Se eu pudesse dar um palpite assim, se o Flamengo jogar bem, cara, seria 3-4-0. Mas eu vou ser modesto, eu acho que será 2-0 para o Flamengo, tá bom? Quero que você comente aqui no vídeo também, deixe seu palpite. Tamo juntos. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Valeu. Fui. Ei, pra você que chegou até aqui, não se esqueça de conferir o novo mercado que está mudando a vida financeira de diversas pessoas. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que vamos te contar mais detalhes dessa oportunidade única, garantida e sem riscos. Te vejo lá, hein?